Olá, meu nome é Maria Júlia Lavagnoli dos Santos, sou estudante de Administração de Empresas e nesse vídeo apresento meu trabalho, a influência da aplicação efetiva do planejamento estratégico na sobrevivência e progresso das micro e pequenas empresas brasileiras, feito sob a orientação do professor Dr. Tabajara Pimenta Júnior. A realização da pesquisa é justificada pelo fato de que a participação das micro e pequenas empresas no mercado brasileiro é essencial. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Economia, em 2020, essas empresas representavam 99% dos negócios brasileiros, eram responsáveis por 30% da produção nacional e geravam 55% dos empregos. Entretanto, a taxa de mortalidade desses negócios é alta. Em 2018, foi verificado que as pequenas empresas representavam 91,4% dos pedidos de falência e 90,7% dos pedidos de recuperação judicial. Esse contexto evidencia que as micro e pequenas empresas brasileiras carecem de uma gestão adequada e de estratégias definidas. Assim, a aplicação concreta do planejamento estratégico seria essencial para esses negócios, já que essa ferramenta organizacional analisa os objetivos e as estratégias de uma organização, auxilia a tomada de decisão e estuda os ambientes que impactam uma empresa. Desse modo, o presente trabalho visa responder à questão: como a aplicação efetiva do planejamento estratégico pode impactar a sobrevivência e o progresso das micro e pequenas empresas brasileiras? Assim, o objetivo primordial da pesquisa é identificar se e como as micro e pequenas empresas brasileiras adotam o planejamento estratégico. Nesse sentido, pretende-se compreender quais os impactos do planejamento estratégico na sobrevivência, aperfeiçoamento, evolução e competitividade das empresas e obter uma noção e estabelecer um parâmetro acerca do conhecimento, avaliação e concreta aceitação dos gestores em relação ao tema. Os principais trabalhos estudados para a composição da pesquisa foram de Lorenzetti et al. Sobre as percepções da importância do planejamento estratégico, o de Oliveira et al., que aborda os principais pontos sobre missão, visão e valores de uma empresa, o de Rissati Pereira e Amaral, que discorrem sobre a importância da liderança na implementação do planejamento estratégico, e o de Zaras e Lima sobre o planejamento estratégico organizacional. Esse trabalho foi desenvolvido por meio da aplicação de um questionário que continha 25 questões e foi expandido a partir do modelo de questionário utilizado por Lorenzetti et al. O questionário utilizado na pesquisa foi disponibilizado através das mídias sociais, como Facebook, Instagram e e-mail, de micro e pequenas empresas brasileiras, com o público-alvo dos gestores dessas empresas, já que um dos objetivos do trabalho é identificar como eles se sentem em relação ao planejamento estratégico. Após a coleta dos dados, eles foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando o software Microsoft Excel, e através dos testes de correlação entre as questões 4 e 6, que perguntavam, respectivamente, sobre o tempo de atuação da empresa no mercado e sobre a aplicação do planejamento estratégico na organização. Feitas as análises, com um total de 80 respostas, foi possível identificar que a maioria das empresas, 72,5%, afirmaram aplicar o planejamento estratégico, enquanto 21,3% responderam que não existe essa aplicação da ferramenta organizacional. Sobre o tempo atuando no mercado, a média aproximada obtida, considerando as 79 respostas, foi 10 anos. Já no que concerne ao tempo de aplicação do planejamento estratégico, considerando as 55 respostas, a média aproximada obtida foi de 5 anos. Em relação aos testes de correlação, que foram feitos tanto o de coeficiente de Pearson quanto de Spearman, foi verificado que não existe correlação estatisticamente significativa entre as variáveis tempo de atuação do mercado e tempo de aplicação do planejamento estratégico. Dessa forma, é possível concluir, dada a verificação simples que foi realizada através desses testes de correlação, que não é possível afirmar que a prática do planejamento estratégico influencia na prosperidade e na sobrevivência das micro e pequenas empresas brasileiras. O que foi possível ser depreendido é que a maioria das empresas estão no processo de implementação do planejamento estratégico e que esse processo ainda não está completo.
já que elas não possuem todos os recursos, conhecimentos e características que seriam necessários para um processo de implementação completo. Dessa forma, mudanças precisam acontecer para que essa implementação passe a ser concreta e os benefícios do planejamento estratégico sejam conquistados e o papel dessa ferramenta seja realizado. Ainda vale mencionar que uma das limitações da pesquisa foi a plataforma escolhida para a aplicação do questionário, já que os gestores demonstraram alguma dificuldade em acessá-lo. E é sugerido que pesquisas futuras aprofundem o estudo desses resultados, já que eles são contrários ao que é esperado pelas teorias de administração. Muito obrigada.